Bom dia, vídeo amigos. Hoje é o último dia do mês de abril, dia 29, terça-feira. Eu tô aqui no templo, agora são 7h30 por aí da manhã. E eu tô na realização daquilo que nós fazemos de manhã, né? Vim para meditar, tá aqui o tio de patas, vem aqui assim, o Bob, o Luke tá ali fora. O Luke não teve autorização para entrar aqui, na sala de meditação. O Bob é a vantagem de ser pequenininho, né? Mas eu tava... a meditação, ela traz insights, né? Lembro que lá em Montenegro, para dar um exemplo, lá em Montenegro uma vez eu construí uma pecinha de teatro, um sketch de 30, 40 minutos. E ele nasceu dentro da meditação. É bem interessante, dando um exemplo, né, do que acontece. Ah, muitas coisas nessa linha inspiradora assim aparecem na meditação. E como a gente se propõe a meditar um tempo, se, no meu caso, por exemplo, eu gosto de ficar 1 hora meditando. Se eu parar a cada insight, a cada coisa, sair da meditação, eu acabo não entrando num espaço vazio da meditação, prejudicando essa parte da meditação. Então eu costumo observar e deixar passar, falando na nossa linguajar, né, aquilo vai embora, né? Mas não é que se perde, aquilo vai ser aproveitado certamente um dia por alguém. É uma coisa, eu entendo assim, é uma coisa que está no universo. Mas o propósito desse vídeo, então, desse insight que me tirou da meditação logo do início, foi um acontecimento no futebol de ontem. A gente joga no Sesc 2 vezes a cada quinzena, futebol de campo. E eu sou relativamente um novato na turma. Novato entrando já para uma fase de ser mais antiga. Então, ontem uma das coisas que acontece, no futebol acontecem muitas coisas. E eu vou tirar no conselho de ontem um rapaz, eu não lembro o nome dele. Isso enriqueceria o que eu vou dizer se eu lembrasse o nome da pessoa. Eu gosto de falar o nome das pessoas. Ele, no momento da substituição, ele saiu reclamando e reclamou bastante. No trajeto todo até a saída do campo, ele foi falando e se exaltando, né, na maneira como nós entendemos. Eu estou fazendo um relato para que passe pela cabeça das pessoas, consigam imaginar, né, ilustrar bem a cena. Então o rapaz saiu assim, reclamando, esbravejando, como se fala, exaltado, né? E no final do jogo a gente conversou sobre. Ele estava junto, a gente conversou sobre o jogo, sobre diversas coisas, e ele se explicou, colocando um ponto de vista, por que ia ser daquela maneira. Ele estava se ressentindo ou correndo risco, segundo ele, de ser chato. E eu vejo uma beleza enorme nessas coisas, né? A pessoa expressar o que sente. E eu dou muito valor pela pessoa que consegue expressar aquilo que ela entende como verdade, a verdade dela, vamos dizer assim. E uma relação, ela se constrói, uma boa relação entre as pessoas se constrói muito pela condição que elas adquirem no grupo, na relação com as outras pessoas, a condição que ela adquire de se expressar dentro daquilo que ela entende como verdade. Sempre
falando e manifestando e colocando a sua verdade, o seu ponto de vista, o que ela quer para si, o que ela quer para alguém, ou para um conjunto de coisas, um conjunto de pessoas, e o contrário também, o que ela não quer para si, o que ela não admite, o que ela não quer ver para ela, nem para alguém, nem para o coletivo, né? Não importa. Isso vai construindo o espaço da pessoa, né? E o desafio daí, se todo mundo botar pessoa espaço, aparenta que não vai haver uma conformidade, né? Não vai haver. O que dá essa conformidade na maneira como nós montamos a vida, as coisas, né? Seria uma doutrina, um objetivo, uma meta, uma instituição, uma convenção, uma regra, uma norma, uma lei. Isso daria, né? A pessoa ela pode dizer o que quer, mas sempre observando estas coisas, né? Isso para mim pode existir, não tem problema nenhum, mas isso não é a primeira coisa, não é o que manteria a ordem no caos das relações onde cada um está querendo olhar o que quer, o que acha que é certo, ou a verdade da pessoa, para si, para alguém ou para o coletivo. Para si, também, ou, para si, para alguém e para o coletivo. Eu vejo que a pessoa fala isso, ela coloca isso, ela expressa isso, mas seguindo um sentimento de harmonização. E as outras pessoas recebem isso dessa maneira também. Pô, pois bem, muito bem, dá importância para o que aquela pessoa tá expressando, escuta, de verdade, escuta mesmo, abre o coração, escuta a pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa, empatia, como se fala, e recebe aquilo acolhendo a pessoa, buscando muito bem, vamos nos harmonizar então, vamos harmonizar. E todo mundo constrói isso harmonizando aquilo que a pessoa está colocando, tirando a essência do que ela está colocando. Tirando a essência do que ela está colocando, tá? Existiria, e aí se construindo o dia a dia, a vida mesmo, as coisas, a ordem dentro do caos, o caos estabelecido nesse exemplo, esse pensamento que eu estou transmitindo, é cada um querendo a sua coisa, o que acha certo para si, ou a sua verdade, seu ponto de vista, para si, para alguém ou para o coletivo. Então, as relações se encaminham para isso. Onde eu estou, procuro agir assim. Existe uma coisa que aí a pessoa poderia falar isso com leveza. Ocorre que nós estamos carentes de um momento de extravasar, certo? A atividade é muito concentrada, a nossa atividade em intenções, né? Nós temos uma herança cultural, um momento que a gente vive no Brasil, principalmente no cenário mundial, um momento muito complicado e delicado, né? Então a pessoa, e pelo temperamento mais fogo, ela se exalta, ela briga, ela esbraveja, mas isso não importa, isso não importa. Outras pessoas são mais contidas, falam mais calmas, entendeu? Então, aí dependendo de quem está escutando, existe um filtro uma propensão maior para acatar, para considerar, escutar. Primeiro a pessoa tem que passar por uma atenção, né? Para ter a atenção de uma pessoa ou de outra pessoa. É diferente as situações, porque existe alguém que gosta das coisas num certo tom, numa certa delicadeza, numa certa educação. As convenções que aquela pessoa criou, muito bem, falem comigo, mas tem que ser, eu gosto dessa maneira que falem comigo. E aí com o outro não se importa, o outro falem comigo, exaltado, ser exaltado
né, alguém ainda pode dizer que não gosta muito de quem fala muito delicado, muito educado, né, coisa assim, entendeu? Pode dizer isso não é coisa de não é uma maneira de um homem falar, ou ele está sendo político, né? É uma complexidade mesmo de coisas, né? Que a gente tem que entender que existe, e eu falando aqui, vocês devem identificar que isso existe nas relações. Vamos ver o tempo do vídeo, 10 minutos. Eu tenho que terminar o vídeo. Acho que deu para entender, né? Espero que. Eu estou fazendo um exercício de me expressar em vídeo. Eu não tenho roteiro, nada, não tenho, eu vou falando, simplesmente falando. E o importante é se eu conseguir atingir o principal do meu comunicado. Tá? Então, vamos nos expressar, vamos colocar a nossa verdade, vamos buscar uma harmonia, mas que a gente está se expressando, né? E vamos deixar fluir o sentimento que vem junto, se for de ira, né? Se for de ódio, de raiva, não vamos recriminar isso, vamos deixar, não vamos reprimir a nossa raiva, nossas tensões, vamos botar junto. Porque isso vai se enfraquecer à medida que a gente vai fazendo, depois a gente vai refletir na maneira como fez, como agiu, e a gente vai naturalmente vendo, escolhendo outras maneiras, né? Experimentando outras maneiras. E o grupo também contribui, né? O grupo também contribui. O grupo também contribui. Ele vai, ele vai sendo vai fazendo um serviço para que a gente consiga buscar o essencial, que é manifestar a verdade, a sua verdade, tentando harmonizar com todas as outras verdades para construir alguma coisa que seja prazerosa, uma relação que seja prazerosa, tá bom? Então, é isso então. Beijo fraterno para todo mundo. Tchau. Vendo se ver a Sityananda.